E aí, seu João sem braço, firmeza? Vim aqui compartilhar um ponto de vista, tá? Conversando com um amigo, eu tive esse momento de reflexão, né? E tenho que compartilhar com vocês. Bom, primeiramente, a gente é feito de carne e osso, como todo mundo. A gente tem o mesmo potencial que qualquer pessoa. A gente consegue alcançar aonde a gente quiser. Quando eu fui fazer minha cirurgia, ela estava programada para durar cerca de 8 horas a 12 horas. Eu fiquei 3 horas e meia na sala de cirurgia. Eles me deram anestesia geral, colocaram sonda. E depois de 3 dias, né, lá no hospital jogado numa maca, mas eu super esperançoso, falando, nossa, foi só 3 horas, deve ter dado tudo certo, foi muito rápido e tal. E o psicológico era tão forte que eu comecei a sentir meu braço praticamente inteiro e falando para minha mãe que Deus não tinha me desamparado, que né, Deus ou a força maior, seja lá o que você acredita, mas existe sim, cara. E aí quando um dos médicos que participou da minha cirurgia chegou para conversar comigo, ele falou assim, olha, esquece o seu braço direito, que você nunca mais vai ter ele de volta. Os nervos C5, C6, T1 e T3 foram arrancados direto da medula. Ou seja, não tem como fazer emenda, né? E ele falou que iria conversar com a equipe para tentar realizar uma segunda cirurgia para eu fazer um movimento de fechar o braço assim, ó. Era esse movimento que eu ia ganhar com a segunda cirurgia. Ou seja, eu já estou fazendo sem a segunda cirurgia. Porque eu acredito em mim. Eu não aceito isso pra mim. Meu braço tá aqui, cara. Eu tenho que ter força de vontade. Eu tenho que ser melhor todos os dias. No tempo que eu morei no Guarujá, eu ouvi de boca de muitos milionários que a maioria dos milionários são analfabetos, mal sabe escrever a porra do nome. Mas o cara tinha tanta força de vontade que ele construiu um império. O do Castilho é uma empresa que tem em São Bernardo do Campos e no litoral paulista. Ele fazia entrega de carriola na vila onde ele morava. Ele vendia terra e pedra e levava de carriola. Hoje ele tem loja em todas as cidades litorais, inclusive a sede é em São Bernardo. O cara é podre de rico, irmão. Mas correu atrás. Deu o seu melhor. Fez aquilo se tornar realidade, cara. Não se contentou com pouco. Sonhou com o mais alto possível e fez de tudo para chegar lá. Outra coisa que eu quero que vocês percebam. Eu sou de favela, eu sou de quebrada. Quando eu ando pela quebrada, às vezes eu ouço um Racionais, um Sabotagem, uma Facção Central, um RZO, né? E são músicos de 1996, 2000. Se passaram 20 anos e os caras cantam uma realidade que está presente hoje em dia. Nada mudou, pelo contrário, piorou. Música de funk, ouço um monte de música de funk falando de assalto, falando de roubo. Mas os caras não ficou rico roubando, né? Os caras ficou rico pela música. Mas pelos assaltos que eles fizeram, ninguém ficou. Por que será? Se vocês conseguem me explicar?
Por que que essa realidade ainda está viva até hoje e as coisas só vêm piorando? Porque as pessoas perderam valor, colocaram preço no seu corpo. Eu já falei no meu outro vídeo, vou repetir. Não tem rei que constrói castelo sozinho. Não estou aqui contra a religião, mas vou falar o catolicismo. Na época das cruzadas, uma história banhada a sangue. Usavam a palavra de Deus para subornar, para conquistar. O bispo benzia o exército e falava que tudo que eles fizessem em campo de batalha não seria pecado, porque eles estavam fazendo em nome de Cristo. Eles abusavam, estrupavam, torturavam pessoas, faziam coisas sobre-humanas. Desde que o homem quis ser mais que o outro homem, que ele invejou, que ele teve inveja e viu que ele conseguia manipular aquele cara, ele tirou proveito disso. Hitler foi um homem só, quase conquistou um país inteiro. O que será que ele falou para convencer as pessoas? Que argumento ele usou para convencer todas aquelas pessoas a lutar a favor dele? O cara era um judeu. Foi abusado. E matou todos os judeus que ele encontrou pela frente. Não perdoou nenhum. Como se eles tivessem culpa. É igual à morte. A morte é usada para colocar pânico e medo nas pessoas. Mas você já ouviu alguém voltar da morte e dizer que lá é ruim? Se existia um inferno, se existia um capeta, e se você for para lá, foi pelas suas ações, foi pelas suas escolhas. E ele não passa de um cara que vai te castigar, que vai te dar punição de acordo com aquilo que você fez. Foi você que quis estar lá, mano. Não foi ninguém que te empurrou para lá. Rever o seu passado. Talvez o capeta não seja um cara tão ruim assim. Como eu já disse, pela Bíblia e pela ciência, a gente veio de um só. Então a gente está interligado diretamente a Deus. Se Deus é tudo, a gente é um pedacinho dele. E eu tenho certeza que a gente tem, nem que for um grão de mostarda do poder dele dentro da gente. É só você acreditar. É só você acreditar em si mesmo. Mesmo que você for um analfabeto, mas se você souber sentar um tijolo, se você souber fazer uma pintura, ser eletricista, você sabe alguma coisa, você é um profissional. Independentemente que você não tenha como comprovar, mas faça, acredita. Se você aprendeu, você sabe fazer. Dê valor a si mesmo, a tudo que você aprendeu, a tudo que você viveu. Acredita em você, cara.
Não se contente em trabalhar 11 meses numa porra de uma empresa durante 30 anos, 35 anos para poder se aposentar, vivendo num ciclo que nunca acaba. Você vai aproveitar quando você estiver velho, carcomido, fudido. Que maneira legal de aproveitar a vida, hein? Por causa de 20 centavos, tivemos uma das maiores manifestações em Brasília, por causa de aumento de passagem. Mas não teve nenhuma para as pessoas querer o seu valor, querer o que é seu por natureza. É caro viajar no próprio país que vive. E o Brasil é lindo. Só que você trabalha 11 meses, folga um mês, que não é nem você que escolhe, aí você recebe 2 salários. Que aí você tem que pagar o mês, né, que você trabalhou e o mês que você vai ficar de férias. Sobra uma merreca. Malemar dá pra você ir ali no litoral de São Paulo, lavar a bunda e comer uma porção na porra da areia. O Brasil é lindo. Tem lugares maravilhosos de tirar o fôlego. Eu já viajei muito pelo Brasil. E eu quero viajar pelo mundo. Eu quero ver aquelas coisas que eu vejo no celular, na TV, mas com meus próprios olhos. Eu quero tocar, eu quero sentir. Só que se eu não desejar isso, se eu não sonhar e correr atrás para que isso seja realidade, isso não vai se tornar uma realidade. Pare e pense um pouco. Olhe o seu redor. Se aqueles caras, antigamente, há praticamente 20 anos atrás, já cantavam uma realidade que já vinha acontecendo e hoje só tá piorando, o que tá de errado nessa porra? O que tá acontecendo? Saia do círculo. Trabalho, final de semana, baladinha, aí trabalha de novo na semana, né? 15 dias passa, vale, baladinha, tal, 15 dias, pagamento, baladinha, tal, mais 15 dias, vale, pá, baladinha, sei o que, vai, trabalha, 15 dias, vai, baladinha. É isso que é viver pra você? Responde pra mim. Fala pra mim. O que faz você ser diferente da outra pessoa? O que ela tem que você não tem? Pensa. Vamos usar a nossa inteligência. Bill Gates tá vivo ainda, cara. O cara que inventou a porra do computador e a internet. Você tá com a maior biblioteca na palma da tua mão, mas você só usa pra ver vídeo engraçado, nego se fudendo e notícia de desgraça. Mas é só pobre que se fode.
É só pobre que morre. É só pobre que assalta. Você não vê um jornal nacional passar notícias, só notícias de desgraça de rico. Você não vê um rico morrendo. Você não vê um rico se fudendo. Quando acontece alguma coisa, ai, meu Deus, o cara paga uma fiança e sai fora. O cara mata uma pessoa, mas ele tem dinheiro. Quanto que custa a tua vida? Vamos aprender a não dar preço e sim valor. Você vale muito, cara. Você vale ouro. E você consegue fazer qualquer coisa no mundo. Alcançar qualquer coisa que você queira, mas de coração e alma. Se não tiver esses dois, você nunca vai chegar lá. Eu vou ficando por aqui. E me responda lá, hein? O que eu perguntei. Valeu?